E aí, tudo certo? Agora vamos começar o nosso projeto de roguelike, começando o projeto, organizando o layout básico e fazendo o nosso personagem. Vamos começar criando um new e um new retro style project. A gente vai usar um new retro style porque eu vou tentar fazer um pixel art para esse jogo, tá? Vai ser um negócio bem amador, assim, bem, nem chega a ser amador, né? Porque eu tô começando totalmente agora a pensar em fazer em pixel art. Então, é isso aí. Eu poderia deixar alguém para fazer o pixel art para mim, com certeza, né? Só que eu quero treinar por conta própria também. Então vamos começar aqui, já criamos um novo projeto. Vamos fazer o seguinte, vem aqui no primeiro layout e troca o layout size para 320 para 180, que é o padrão que eu sempre faço em jogos pixel art, né? Quem trabalha comigo geralmente faz nesse tamanho. Vamos mudar o nome dele, não precisa na verdade. Vamos começar, a gente vai começar a programar o personagem e as habilidades dele. Em seguida, eu acredito que a gente vai começar a fazer umas mecânicas ou já começar na geração procedural. Mas o objetivo sempre vai ser, no final, conseguir fazer um jogo com geração procedural, que a fase vai gerando automaticamente, que vocês vão poder expandir, e vai ser muito massa. Então vamos começar aqui fazendo o nosso personagem, então a gente tem que começar a criar ele, né? Vamos primeiro criar um objeto simples aqui. Insert New Object, Sprite. Vamos criar um objeto chamado Solid, ou Sólido se preferir. Coloque no Layer 0. E vamos colocar o nome dele, vamos colorir ele inteiro com rosa, que é geralmente a cor que eu faço o meu Solid. Coloco o tamanho dele de 16 por 16, Align Center para ele não ficar zoado. E é isso aí. Agora vem aqui em View, coloca o Snap to Grid Show Grid ativado e muda para 16 por 16. Opa, não botou? Certo, mudou. O tamanho dele está diferente. Ah tá, o tipo de alinhamento dele não ficou errado. Vem aqui em Image Points, nesse botão aqui, e coloca para Top Left. Isso vai ser só um chãozinho base para a gente fazer o nosso personagem, né, que vai ser o objetivo dessa aula. Coloca aqui até o final. E é isso aí. Agora vamos criar um novo sprite. Vem aqui e cria um sprite chamado Player, ou jogador se preferir. Tá? Então a gente vai aqui fazer. Ele também vai ser preenchido com uma cor, que depois a gente vai mudar e fazer as animações dele. Coloca a cor inteiro, muda para 10 por 10, Align Center e Apply para toda a animação. A animação default dele, vamos renomear para ID underline parado, tá bom? E criar uma nova animação chamada, vamos duplicar essa animação na verdade, duplicar e chamar essa de ID underline ataque. O nosso personagem ele vai ter um ataque físico e vai poder pular na cabeça dos inimigos. Vai ser um negócio bem Spelunk mesmo, tá bom? Então ataque, deixa eu ver aqui, eu vou fazer um ataque. O ataque eu vou criar alguns frames que eu vou substituir depois. Esse aqui vai ser o frame de iniciação, né? Ele vai estar com a arma atrás. Então ele vai ter um frame secundário de iniciação, ele vai estar mais ou menos aqui, né? Tipo, ele vai estar aqui atrás, aqui na frente. E agora ele vai ter um próximo frame, deixa eu duplicar. Opa, apertei Enter sem querer, não fecha a coisa de vocês, tá? Edit Animations, de ataque. Vai ter um novo frame aqui, vamos duplicar esse aqui. Esse aqui vai ser o durante o ataque, a arma dele vai estar na frente. Então vamos botar a speed dele de 2, porque esse frame ele vai ficar um tempinho a mais ativado, né? Para não só o ataque só vai pá e pronto, né? Vamos deixar um tempinho ativado. E vamos duplicar esse aqui para ser o finalizador. Certo. Vamos botar as cores diferentes. Vamos botar as cores certinho aqui. Essa cor mais clara aqui vai ser da iniciação. Deixa eu aproximar. Deixar essa aqui também. A do ataque vai ser um azul bem escurão. E do final vai ser um azul. Vai ser tipo quase um branco, assim. Só pra gente realmente detectar qual é qual. Porque depois a gente vai substituir por coisas certas. Beleza. Por essa parte está concluída. Agora vamos vir aqui no nosso jogador ainda. E colocar um behavior de platform nele. Para ele pisar no chão certinho. Vamos agora mudar os parâmetros dele, né? Velocidade vai ser 100. Aceleração vou colocar 1000. E desaceleração 1000 também. Para não ser um negócio que ele vá direto, né? Ele não começa a acelerar direto, não desacelera de uma vez só. Ele vai ter um tempinho assim. Para começar a andar na velocidade máxima. Para realmente parecer que ele faz parte do mundo, né? Para parecer que ele tem... Que a gravidade se aplica a ele, né? Que não é só um objeto perdido ali no meio. A força do pulo vai ser 250. Gravidade vai ser 1000 também, para se aplicar essa mesma coisa que a gente faz na aceleração e desaceleração para o pulo dele. Double Jump não, Jump Sustain 0, Default Controls não. Beleza.
E vamos também criar um protótipo de inimigo, tá? Vai ser só um inimigo que vai ficar parado, que é realmente só pra gente testar, é um sprite, tá? Um sprite chamado inimigo, só pra gente testar se funciona ou não essas coisas que a gente tá fazendo, né? Se o pulo na cabeça funciona e se o ataque melee vai funcionar também. Tá? Mas a gente não vai usar um inimigo parado, né? Vai ser um inimigo mais certinho. Depois a gente vai programar a inteligência deles. Coloca o tamanho dele, né? 10x10, align center, apply to animation, não precisa porque só tem um frame. Então aqui vem nos behaviors dele, né? Aqui, behaviors. Coloca platform também. Pra ele pisar no chão, né? Pra ele não ficar flutuando. Já que eu coloquei o player solid, então eu vou colocar o inimigo enemy, né? Já que eu tô colocando em inglês mesmo. Se quiser colocar em português, pode colocar. Isso é só mania mesmo. Tá. Esse aqui não vai ter default controls, né? Só tirar essa coisa aqui. Default controls tira. E o resto não precisa se preocupar. Tá bom. Agora vamos fazer mais uma coisa aqui com o nosso player. Deixa eu lembrar o que é. Não, não é com o player. Não é nem com o inimigo. Tá bom. Vamos começar então a programar os movimentos do jogador. Vamos aqui no nosso jogador. Colocar no keyboard. On key pressed. W. Quando ele apertar W, ele vai simular controle e pular. Simulate control. Jump. Certo. Agora, keyboard. Keys down. Quando a tecla left arrow, quando a tecla A estiver sendo pressionada, né? Então o jogador ele vai simular o controle de ir para a esquerda. Certo. E agora vamos fazer o oposto para isso aqui. Editar isso, botar no D e colocar right. Certo. Vamos colocar também aqui no nosso jogador para ele espelhar. O jogador espelhar, no caso, se ele está virado para cá, ele vira para o outro lado. Se ele não tiver espelhado, então se ele estiver virado para cá, ele vira para o outro lado também. No caso, a versão espelhada dele é invertida, né? E é para fazer o jogador parecer que está olhando para o outro lado. Então, quando o A for apertado, ele vai estar espelhado. E quando o D for apertado, ele não vai estar espelhado. Certo. Por isso é só. Agora vamos fazer a programação dele pular na cabeça do inimigo. Fazer o seguinte, então. Quando o player collision on collision with another object, quando colidir com o inimigo, vamos checar o seguinte. Vamos checar se o player, o Y dele, comparar o Y do player, se ele for menor que o do inimigo. Enemy.y. Tá? Que vai pegar daí o valor do Y do inimigo. Que nesse caso, né, o valor do Y do inimigo é esse aqui, né? A posição dele, que ele vai pisar no chão, né? Então vai ser 1, 2, 3, vai ser 1, 2, 4 por aí. Deixa ele flutuando mesmo, não tem problema. Então, se o player estiver acima dele, né? Porque não sei se vocês já perceberam, mas no construct, ao invés de ir pra cima aumentar, ele diminui, né? Por exemplo, olha aqui embaixo, ó, aqui nesse Y. Se eu, vai aumentando conforme eu subo o mouse. Então, se o player estiver com Y menor que o do inimigo, quer dizer que ele está em cima dele. Então, se colidir e estiver em cima do inimigo, ele vai causar o dano no inimigo de pulo, né? Tá, então vamos apertar um X para ser se não tiver, né? E colocar aqui um efeito no nosso player, que vai ser o efeito que vai indicar se ele tomou dano ou não. Effects, adiciona 1 e coloca Brightness. Certo. Se o player se ele colidir com o inimigo e não estiver em cima dele, então ele vai tomar um dano. Então, como a gente não tem uma variável de dano ainda, vamos colocar simplesmente por efeito fazer efeito. Efeito fazer efeito. O Brightness ele vai mudar para 200. Ele vai esperar 0.3. Opa, foi muito rápido agora, né? Vai esperar 0.3. Vamos setar o efeito do Brightness para 200. Colocar um weight do sistema para 0.3. E de novo setar o efeito. Effect. Eu procuro lá em cima para achar as coisas que é mais fácil, né? Então, set effect parâmetro de volta para 100. Porque o padrão é 100. Então ele vai ficar branco por um tempo e vai voltar para a forma normal dele depois de uns segundos. Isso é realmente para indicar que dá aquela piscadinha, né? Para indicar que ele tomou um dano. E se ele não... No caso, se ele estiver em cima do inimigo, o inimigo ele vai ser destruído. Por enquanto, né? Depois a gente vai fazer uma programação de tirar a vida do inimigo, né? Quando a gente começar a programar os inimigos. Isso aqui é realmente para auxiliar no movimento do jogador. Quando ele pisar em cima do inimigo, ele vai ser destruído. E então a gente vai checar o seguinte. Vamos checar se alguma tecla está sendo pressionada. Se Y estiver sendo pressionado, vamos fazer que ele dá uma quicada assim, em cima do inimigo mais alta, né? E se não estiver sendo pressionada, ele vai só pular, dar aquela quicadinha básica
E só pra dar uma, só para ele não esmagar o inimigo, sabe? Não pisar e o inimigo sumir e ele voltar pro chão. Isso aí vai ser mais legal. Tá, então quando ele, se estiver pressionando o W, vamos setar o Double Jump para Enabled. Isso vai ser porque ele vai meio que pular no ar, né? Ele vai, tipo, o nosso player ele vai chegar aqui no inimigo, ele vai, tipo assim, pular em cima dele e dar uma pulada, ele vai pular e pum, sabe? Ele vai ir pra cima. Ele não vai só pular e cair aqui, que seria o que normalmente aconteceria, né? E no caso eu tô fazendo aqui que se ele tiver com o W pressionado, ele vai pular mais alto do que se ele tiver sem o W pressionado. Então vamos setar o Jump, agora vamos setar o... botar um Weight 0.01, porque se a gente botar o Double Jump e imediatamente pedir que ele dê um segundo pulo, ele não vai conseguir ler a tempo, né? Então vamos fazer essa esperazinha para ele conseguir dar o pulo. Então vamos setar ser um Late Control, Jump, e é isso aí, certo? Então agora vamos fazer aqui, a única diferença vai ser que a gente vai ter que mudar a força do pulo dele. Jump, escreve Jump aí, pega aqui o Jump Strength e bota 100. Vai ser um pulinho mais leve, porque ele não pressionou o W, né? Ele não quer que ele pule mais alto. Isso vai ser bem legal, tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte. Como a gente setou o Double Jump, né? A gente tem que fazer o Double Jump tirar, né? Tirar o Double Jump. Então eu vou fazer enquanto o player estiver no chão. On-landed. Não, quando ele bater no chão, assim que ele pousar, né? No caso, que ele pousou, ele vai setar o Double Jump de volta para Disabled. Isso vai eliminar nossos problemas. Certo, essa parte está pronta, vamos testar. Vamos vir aqui, testar. Ó. Opa, faltou um probleminha aqui, né? Eu tenho essa confusão, né, que eu coloco o nome de Solid e eu sinto que o negócio vai ficar sólido sem eu colocar um behavior de Solid nele, né? Mas a coisa só fica sólida se eu colocar ele como sólido. Maldito. Então vamos vir aqui agora certinho. Pum, olha só. Tem uma gravidade aplicada nele, sabe? Ele não começa a andar imediatamente, ele não para imediatamente. Parece que ele tem um peso, né? Assim como o pulo dele. Ele demora para cair, demora para subir um pouquinho. Então, ó, encostei nele, fiquei branco, né? Porque o fundo é branco, vocês não conseguem ver. Mas é como se eu tivesse tomado um dano. E agora, ó, pulei, pum. Ó, dei só uma quicadinha de leve porque eu não pressionei o W. Agora se eu dar um F5 aqui, vamos pressionar o W enquanto eu pulo nele. Pulei, pressionei W. Olha só, ele deu um pulo praticamente igual o dele, né? Se vocês preferirem fazer um jogo de plataforma com sessões que o cara vai quicando de inimigo em inimigo, tem que ser dessa forma assim, sabe? Fica mais legal se tu pedir que ele continue com o botão pressionado, ou que ele aperte o botão na hora certa também. Dá pra fazer isso também. Mas para esse jogo vamos fazer dessa forma. Então agora que a gente programou o pulo na cabeça e o pulo... e essa coisa aí de pular e pular, dar uma quicadinha quando pula na cabeça, para não só esmagar o inimigo, vamos fazer então o dano. Vamos vir aqui, ó, nas nossas animações do nosso jogador e colocar aqui no ID ataque, adicionar um novo image point. Vem aqui no image points e coloca maisinho. Vamos renomear isso aqui para ataque e colocar isso aqui na direita. Aperta com direito, vai no Kick Assign e bota right. Certo, aqui, ó. Beleza. Então agora a gente vai criar um novo objeto. Vem aqui no sprite e cria o objeto dano, tá bom? Esse dano, ele vai ser 10 por 5, ele vai ser mais largo do que longo. Não mais largo do que alto, né? Pode ser stretch mesmo, beleza. Ó, esse aqui é o tamanho dele. Colocar o ponto de origem dele, Quick Assign, para a esquerda, né? Porque ele vai surgir mais ou menos aqui do jogador, tipo, na frente dele, né? Ou atrás, dependendo de onde ele está virado. Vamos colocar a cor dele de um laranjinha. Assim, dessa cor mesmo, pode ser. Tá. É isso aí. Tá. Então vamos criar aqui, ó. Quando o jogador, on keyboard, on key pressed, quando a tecla J for apertada, né? Quando o jogador está jogando WSD, o J ele fica um botão legal para ser uma ação do jogador. Então quando ele apertar o J, ele vai setar o estado do jogador, que vai setar a animação dele. Então vamos fazer um negócio aqui bem rapidinho, que é um negócio para organizar todas as animações de uma maneira mais certinha. Vamos criar uma variável no jogador chamada de estado, que vai ser um texto, e o valor inicial vai ser parado. Certo. Quando ele apertar J, ele vai setar o estado. Set value estado, vai setar o estado para ataque. Tá bom?
E como é que isso vai setar a animação dele naturalmente, né? Vamos botar aqui um sistema, um every tick, que vai setar a animação do jogador, set animation, para id, underline, fecha aspas, e coloca um ezinho daquele que tem aqui nos números, né? Segurando shift e apertando o número, e coloca player.estado. Então ele vai pegar o id underline, né, que é só um prefixo para a gente organizar melhor as coisas, e adicionar o player estado, né, que no caso, quando o estado dele for ataque, a animação dele vai ser id underline ataque, que é a animação certa. E o mesmo serve para quando ele for parado, né? Então quando o J estiver apertado, ele vai setar o estado para ataque. Beleza. E o que isso vai fazer então? Então vamos pegar a animação, né? Vamos checar a animação do jogador. Animation. E display. Vamos checar se a animação id underline ataque está tocando, né? Se ela está sendo tocada no momento. Agora vamos checar o frame dessa animação. Vamos parar o frame. Se o frame for igual a 2, né? Se eu não me engano é o 2 o frame do ataque. É 2 o frame que ele está atacando. Se for igual a 2, então vamos apertar S, né? Eu estou apertando sempre S para adicionar um evento, tá? Se ficou muito confuso isso. É um shortcut, né? Muito bom. Aperta S cria um evento, aperta C cria uma condição. Tem vários desses, é bom vocês estudar bem eles. Então, quando começar, tu vai criar a animação. Tu vai vir aqui no player e vai spawnar um objeto. Escreve spawn que aparece isso aqui. Spawn another object. Spawna o dano no layer que o player tá. E no image point 1, que pode ser o image point ataque. Pode ser o image point 1, tá? Então ele vai spawnar no image point 1 o dano, né? Ele vai spawnar aquele negocinho que vai dando no inimigo. Tá, então ele spawnou. E agora, enquanto a animação, o frame for 2, a gente tem que setar o dano set position to another object para a posição do jogador no image point 1. Então, enquanto ele estiver no mundo, né, ele vai estar naquela posição certinha. Porque se a gente não colocasse isso, ele só ia spawnar naquela posição e o jogador podia sair andando que o negócio não ia andar junto com ele, né? Então, nesse mesmo aqui, vamos apertar esse aqui e vir aqui no player, comparar se ele está espelhado. Se ele tiver, e apertar X para acertar se ele não tiver. E vamos também colocar espelho no dano, né? Porque senão ele vai ficar zoado. Porque no caso aqui, o jogador ele tá aqui, aí ele vira. E o dano ele não vai virar, ele vai continuar na mesma posição. Aí então se ele virar também, ele vai virar pro outro lado do jogador, né? Porque a image point vira com o jogador também, mas não vira com o dano, né? Só vira se o jogador virar e se a gente botar pro dano virar também. Então é isso, agora isso aqui tá certo. O dano vai espelhar, o dano não vai espelhar. Também agora vamos mudar, fiz coisa errada aqui. Então aperta S aqui, clica nesse aqui, aperta S. E checa outro frame. Vamos checar o frame 3. Se o frame for igual a 3, então o dano destrói. E seta a animação e... não, e é isso aí. O dano destrói... ah tá, e vamos setar o estado, né? Aqui, player, set state. Não, set... eu sempre eu penso que a variável se torna uma ação do jogador, sabe? Eu esqueço que é uma variável, eu tenho que setar o valor da variável mesmo. Seta o estado para parado. E assim o jogador vai ficar parado. E agora uma coisa que falta é setar que o dano em colisão com o objeto inimigo, o inimigo destrói. Vamos checar se isso tudo deu certo. Ó, apertando o J, ó, ele não ficou certo, por que não? Vamos ver. Tá bom, vamos ver. Eu devo ter feito alguma coisa errada aqui no jogador. Vamos ver, aqui no de ataque, image point 0, 1. 1, tá pro lado. Ah, mas não coloquei para todos, esse foi o problema. Apply to whole animation. Ó, agora todos eles estão com aquele ponto no lugar certo. E acho que esse era o problema, vamos ver. Ó, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui. Olha só, o dano ele vai aparecendo conforme eu vou me virando. Ó. Ele vai pro lugar certo. E olha só, tocando no inimigo. Opa, deu um probleminha aqui. Eu sei por quê. Vamos ver aqui nas animações. Ó, o ID parado, ele tá com a animação ali. O ID ataque, ele tá com
o ponto de origem no meio. Sendo que isso aqui é... Mas isso não era para dar problema. Tá, vamos setar o ponto de origem dele para baixo, que eu esqueci de fazer isso. Aqui no deparado, ó, pera aí. Ah tá, aqui no image point, ó, no origin, coloca para baixo. E no de ataque, coloca para baixo também e aplica na animação inteira. E acho que isso não vai fazer o nosso jogador quicar em cima do inimigo sem dever. Ó, vocês viram, ó? Eu vim aqui no inimigo, apertei J e como aquele colisor de dano encostou nele, ele morreu. Né? Então, por que eu fiz esse negócio de colisor de dano? Né? Por que eu não fiz simplesmente enquanto o jogador estiver atacando, se ele acertar no inimigo, se o jogador encostar no inimigo, o inimigo morre, né? Porque a arma, né, ela ataca na frente, né? Se tu atacar e o inimigo vir por trás de ti, ele não vai tomar dano, né? O dano só vai levar dano quem estiver colidindo com aquele colisor de dano, né? Que vai aparecer para onde o jogador está olhando. E esse colisor, obviamente, ele vai ficar invisível, né? O que vai acontecer mesmo vai ser o jogador com uma animação de ataque, que vai parecer que está atacando, né, e o inimigo está morrendo assim que ele ataca. Bom, a gente vai fazer inimigos com danos variáveis, né, com vida variável, mas esse realmente foi só para fazer um movimento de jogador, fazer os ataques dele. Ele vai poder andar, vai poder pular, matar inimigo pulando e matar inimigo atacando. Esses vão ser movimentos padrões. Aí a gente vai fazer inimigos que vão fazer um gameplay legal, fazer umas salinhas diferentes, né? E é isso aí, gente. Tô ansioso mesmo para começar a fazer direção procedural de mapas, que acho que vai ser um negócio bem massa, vai ser um negócio bem diferente, que eu acho que ninguém fez tutorial ainda, pelo menos eu não achei. Que eu queria saber fazer, né? Mas aí eu vou ter que aprender por conta própria. E, bom, é isso, gente. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida, é só comentar, beleza? E esse vídeo aqui, eu geralmente começaria fazendo o menu principal, né? Só que nesse aqui eu não fiz, porque eu já fiz um tutorial sobre o menu principal, que se você não assistiu e quiser saber como é que se faz, recomendo que assista, eu vou colocar na descrição desse vídeo. Pode ir no meu canal também lá em playlist, caso eu esqueça de colocar na descrição. E é isso aí, gente. Falou!